Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre The Witcher, mais um vídeo explicando The Witcher aí pra vocês. Eu sei que vocês gostaram dos outros temas. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem aqui na descrição o vídeo que eu falei sobre a série em geral, junto com o Michel. Também tem o vídeo explicando a Lei da Surpresa, e outro falando sobre as inspirações que The Witcher teve em contos de fadas. Tá muito legal, então todos são aqui na descrição. E hoje eu vou falar sobre a Maldição do Sol Negro, que foi o segundo tema que vocês mais pediram, só tinha perdido pra Lei da Surpresa. Então chegou o momento de falar da maldição que tanto afetou a vida da Renfri, que é uma personagem do episódio O Mal Menor. Esse vídeo vai ter alguns spoilers desse episódio, mas é o primeiro episódio da série, então caso você não tenha visto, vai lá ver, depois volta aqui. Ok, então como que a gente fica sabendo da existência da Maldição do Sol Negro? É quando a gente conhece a Renfri, que é essa personagem que chegou na cidade de Blaviken, interage com o Geralt, tá procurando esse mago, o Stregobor, pra se vingar dele, e o Stregobor, por sua vez, quer que o Geralt elimine a Renfri, porque seria o mal menor, já que ela continua viva, eliminaria várias outras vidas. E com base no que ele acha isso? Na Maldição do Sol Negro. A Renfri seria uma das 60 mulheres, garotas, que nasceram sob essa suposta maldição. E aí acho que nesse vídeo a gente até pode fazer um esquema de vocês comentarem aqui embaixo se vocês acham que a maldição é real ou não. Se vocês acham que as meninas foram afetadas pela maldição ou, na verdade, as próprias tentativas de evitar com que a maldição se realizasse acabaram destruindo a vida delas e fazendo com que elas seguissem o caminho das trevas. Então, para falar da Maldição do Sol Negro, primeiro eu preciso explicar o que é Lilith. Esse nome é bastante comum em histórias de fantasia. Lilith, inclusive, é um nome que as pessoas usam para histórias bíblicas, e ela existe no universo de The Witcher. Ela é uma deusa barra demônio, depende da sua perspectiva, que no universo de The Witcher ainda é adorada no Oriente, só que com outro nome, que é Nia. E os povos orientais reverenciam Nia, só que os nortenhos acham que ela é um demônio que vai voltar e vai destruir o mundo. E aí uma das profecias sobre a possível volta da Lilith é essa do Sol Negro. Ela foi uma profecia feita pelo mago Eltibald, que disse que o retorno de Lilith aconteceria acompanhada de 60 mulheres usando coroas de ouro, que encherão os rios dos vales com sangue. E ele complementa que essas 60 mulheres nasceriam ou durante, ou logo antes ou logo depois de um eclipse, por isso Sol Negro, porque o Sol estaria encoberto. Ele propôs que essas mulheres que nascessem durante esse período exterminariam a raça humana, meio que preparando a Terra pro retorno de Lilith, pra valer, sabe? E eu acho interessante falar dessa questão das coroas de ouro, né? Ele fala 60 mulheres usando coroas de ouro, ou seja, seriam principalmente princesas, rainhas, mulheres da nobreza, né? No fim das contas, o que aconteceu? Esse eclipse rolou mesmo, de verdade, e nasceram as 60 mulheres. E as pessoas não tinham como saber se o que o Eltibald previu ia se realizar ou não. Então a solução que foi dada, em muitas das vezes, foi de simplesmente trancar essas mulheres em torres e mantê-las prisioneiras. No fim das contas, muitas delas acabavam se voltando contra as pessoas que as aprisionaram. Elas acabavam agredindo essas pessoas ou fugindo e se tornavam muito difíceis de serem capturadas depois. Apesar de eu estar falando da série e dos livros aqui, nos jogos de The Witcher também aparece essa maldição, e eu acho que é legal ler o que eles dizem no códex do jogo, que é: a profecia de Eltibald teve amplas repercussões. Até hoje, o debate continua sobre a profecia ser verdade ou delírios de um louco. Com toda certeza, ocorreu um eclipse solar, após o qual muitas meninas mutantes nasceram. Algumas delas foram isoladas da sociedade imediatamente, de onde vieram histórias de princesas encarceradas em torres, no topo de montanhas de vidro, e príncipes que se propunham a resgatá-las. Há muitos rumores sobre partos sangrentos de meninas nascidas sob o Sol Negro e parecendo mulheres apenas na aparência. Muitos dizem que as criaturas não se provaram ser nada além de monstros cruéis. Magos concordaram em explorar o assunto e começaram a empregar vários meios nas investigações. Autópsias se mostraram necessárias em alguns casos, provando a única maneira certa de revelar as mutações do mal. No entanto, eles não podiam concordar se as deformações anatômicas internas que descobriram eram decisivas para a natureza maligna das criaturas. Ou seja, eles pegaram essas mulheres, mataram e fizeram autópsias para ver se existia alguma mutação interna que comprovasse que elas eram monstros. E assim, eles falam que não podiam concordar se as deformações anatômicas eram decisivas, mas o jeito que tá escrito aqui não parece que era algo muito fora do comum. Provavelmente era alguma coisa tipo, essa pessoa tem o pulmão um pouco menor do que a média. Essa mulher tem o útero um pouco maior ou um pouco menor. Ela tem endometriose, sei lá. E aí os caras entenderam isso como alguma anomalia, sendo que são variações que acontecem no corpo humano. Cada pessoa tem o corpo um pouquinho diferente uma da outra, e nem sempre todo mundo vai ter o funcionamento interno dos órgãos exatamente igual à pessoa ao lado. Acho que realmente se elas
tivessem crescido como monstros, disfarçados de humano e tudo mais, elas teriam uma fisiologia completamente diferente de um humano comum. Mas não é o que acontece aqui. Eu, interpretando isso aqui, diria que não existem alterações fisiológicas em relação a outras pessoas. Então eles não conseguiram comprovar nada sobre serem monstros ou não. Mas tem a questão da personalidade. Eles falam que essas mulheres seriam monstros porque elas seriam cruéis, não teriam empatia, não agiriam como seres humanos comuns. E pra isso eu acho legal trazer a história da Renfri, que é a personagem que o Geralt conhece em The Witcher. A Renfri nasceu logo depois de um eclipse. E a princípio o pai dela nem ligou pra história da maldição. Ele, é minha filha, vai ser criada aqui normalmente. Só que ele se casou com uma mulher chamada Arideia. E ela, como nova rainha, usou um espelho que revelou que a Renfri, que agora era a sua enteada, né, a mataria, ou seja, mataria a própria rainha, junto com um monte de outras pessoas. Então a rainha mandou uma mensagem pro Conselho dos Magos, e aí acabou chamando o Stregobor pra investigar. Lembra o Stregobor que eu falei no começo do vídeo, que aparece no episódio? Ele que tava investigando esse caso da Renfri. Então o Stregobor começou a investigar a Renfri, e diz ele que ele a viu torturando animais, por exemplo, praticando atos de crueldade. Diz que ele realizou alguns testes e comprovou que ela realmente era uma mutante, nascida sob a maldição, então não dava pra ela conviver com outras pessoas. E aí, em vez de trancar a Renfri numa torre pra sempre, como fizeram com outras princesas, a rainha Arideia contratou um caçador pra levar a Renfri pra uma mata e matá-la ali. E até esse momento, se você reparou que existe uma similaridade entre essa história e a Branca de Neve, você tá certo, porque sim, tem uma inspiração na Branca de Neve, e eu falo sobre isso lá no vídeo de contos de fadas em The Witcher, vou deixar linkado aqui na descrição. Mas então, na Branca de Neve, o espelho diz que ela vai virar mais bela do que a rainha, e por isso a rainha decide mandar matar. Nesse caso tem a profecia, e a rainha decide mandar matar, teoricamente, né, pra evitar que ela causasse uma desgraça ali, matasse a própria rainha e mais uma galera. E nas duas histórias, o caçador é enviado pra matar a Branca de Neve, né? Só que na adaptação da Disney, ele meio que não consegue matar a Branca de Neve, né, deixa ela escapar. No caso de The Witcher, não é bem isso que acontece. Ele estupra e rouba a Renfri, e ela só consegue escapar porque deu sorte que ela conseguiu enfrentar ele e fugir, porque ele ia matar ela ali mesmo. E aí a Renfri, obviamente, ficou muito revoltada com toda essa situação e virou uma fora da lei, conhecida inclusive por empalar suas vítimas. Aí a rainha Arideia descobriu que a Renfri ainda estava viva e continuou mandando assassinos atrás dela. Inclusive tentou matar ela com uma maçã envenenada também, que nem na Branca de Neve. Mas não deu certo e a própria rainha Arideia acabou morrendo envenenada. Tem gente que diz que o próprio marido dela, o rei, pai da Renfri, matou ela, mas o Stregobor acha que foi a própria Renfri que a matou. E a Renfri também começa a ir atrás do Stregobor, já que ele teria sido o cara que deu o veredito ali pra toda a desgraça da vida dela acontecer. E nos jogos de The Witcher tem mais algumas personagens que teoricamente nasceram sob o Sol Negro, ou seja, sob aquele eclipse, e teriam sido afetados pela maldição. Um exemplo é a Cyanna, que aparece na DLC Blood and Wine do The Witcher 3. Os pais dela acreditavam na maldição, então tudo que acontecia de ruim era meio que culpa da maldição, e ela era considerada uma filha ruim por causa disso. Então ela tinha uma irmã, e aí quando as duas brigavam, mesmo tendo testemunhas, mesmo a própria irmã falando que foi ela que começou a briga, a Cyanna que era punida, porque os pais acreditavam que ela era essencialmente ruim, então ela que teria causado a treta toda. Isso dos pais não acreditarem nela e acharem que a culpa é toda da maldição, faz com que mais pra frente ela seja deserdada e expulsa de casa. Então ela sofre uma série de desgraças por causa da maldição. Tem outra personagem do primeiro jogo de The Witcher, que é a Deirdre. Ela era herdeira do pai dela, só que ela tinha um irmão que tava meio de olho na herança dela. E aí ele pediu ajuda de uma feiticeira que lembrou: olha, sua irmã nasceu sob essa maldição do Sol Negro, hein? Então eles começaram a examinar a Deirdre. Essa feiticeira, inclusive, queria matar a Deirdre pra examinar o corpo dela, pra ver como era afetado pela maldição. Diz que ela emitia uma aura meio diferente e tudo mais, que impedia que usassem magia perto e tal. Mas o que aconteceu foi que quando ela tinha 12 anos, o pai dela contratou um mago pra examiná-la, ver se ela tinha maldição, mais ou menos como o Stregobor fez com a Renfri. E no fim das contas, esse mago estuprou a Deirdre. E ela foi falar pro pai, e o pai não acreditou. Depois disso, ela decidiu fugir, e eles não conseguiram encontrá-la mais, só encontraram o corpo do mago, todo desmembrado. Então, assim, pelo menos ela deve ter se vingado desse cara. Mesmo assim, ela continuou sendo perseguida, e não, ela não ganhou a herança que deveria ter recebido. Então chega aquele momento. Existe realmente uma maldição do Sol Negro? Será que existia isso de fazer com que as personagens se tornassem monstros e destruíssem as vidas humanas? Ou será que simplesmente a própria tentativa de evitar que essas maldições rolassem tenha causado tudo isso? Pensa que as 3 personagens que eu trouxe aqui sofreram abusos tremendos. Tudo isso porque as pessoas achavam que elas trariam o mal. E eu fico aqui pensando, se essas pessoas não tivessem sido tão maltratadas, será
será que elas teriam tanta raiva e teriam cometido esses atos? Por exemplo, a Renfri causa tudo aquilo em Blaviken porque ela quer se vingar do Stregobor. Que aí a gente pode dizer, ah não, mas não tem que ter vingança e tudo mais. Mas cara, eu não tô na pele dessa pessoa, entendeu? Eu não passei por tudo que ela passou. E eu acho que numa história como The Witcher faz total sentido ela querer vingança depois do que aconteceu. É claro que o Geralt tenta evitar uma matança, mas no fim das contas é a vingança dela. E ela até prefere evitar a matança, ela só quer matar o Stregobor especificamente porque ele causou tudo aquilo na vida dela. Ao mesmo tempo tem essas histórias de que, maltratava animais, tinha um comportamento antissocial, depois ela começou a se associar com criminosos e tudo. Só que será que também se associar aos criminosos não foi porque ela não tinha pra onde ir e acabou encontrando essa forma de sobreviver? Então eu fico muito confusa com essa história da maldição do Sol Negro. Minha opinião pessoal é de que ela nunca aconteceu, e eu acho que essas autópsias realmente não acharam nada, porque se tivessem achado alguma prova contundente, eles teriam esfregado na cara de todo mundo, sabe? E no fim das contas não acharam. Então essas 60 mulheres que foram ou mortas, ou aprisionadas, ou abusadas, foram à toa. Eu acho que não rolou a maldição do Sol Negro. Mas eu queria saber o que vocês acham, então digam aí nos comentários se vocês acham que tem mais alguma prova que eu não falei aqui no vídeo, pode ser também, coloquem aí, coloquem o que vocês acham dessa história toda. E se você quiser mais vídeos de The Witcher também, comenta aqui embaixo sugestões de temas pra eu falar aqui pra vocês. Eu gostei muito da série, então quero me preparar aí pra quando vier a segunda temporada. Coloca aí embaixo. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!